Capítulo 16. Domínio Público Internacional e Patrimônio Comum da Humanidade. Disciplina dos espaços internacionais. Há espaços e recursos naturais que se encontram inteiramente dentro do território de um Estado e que estão, portanto, sob o poder soberano desse ente estatal, o qual tem, dessa forma, o direito de deliberar acerca de sua utilização sem intervenção de outros Estados, estando limitado pelo direito internacional apenas excepcionalmente, naquilo em que o emprego dessas áreas e desses recursos gere impactos além fronteiras. Há também espaços e recursos naturais que se encontram em mais de um estado, como é o caso de um rio que percorra mais de um país, ou de um lago que fique em região de fronteira. Nesta hipótese, cada ente estatal tem o direito de utilizar a parcela da área ou do recurso que se encontre em seu território de acordo com os ditames de suas decisões soberanas. Entretanto, como tais espaços e recursos são compartilhados por mais de um Estado, cada um desses entes estatais deve ter uma preocupação maior em não prejudicar os outros países com os quais dividem tais áreas e tais recursos, bem como ter uma atenção mais detida à necessidade de cooperar com os demais Estados que exercem soberania sobre a área ou recurso no tocante a seu manejo. Por fim, existem espaços geográficos dentro e fora da Terra que, pelo menos em parcelas importantes de sua extensão, não pertencem a nenhum Estado, como o alto mar, o espaço aéreo internacional ou o espaço extra-atmosférico. Há também áreas que se encontram sob a soberania de um ente estatal, mas que se revestem de grande importância para toda a humanidade, como o mar territorial e o espaço aéreo dos Estados, relevantes para o bom desenvolvimento da navegação aérea e marítima, para o desenvolvimento do comércio internacional, para o fluxo de pessoas, etc. As áreas e recursos que não pertencem a nenhum Estado específico ou que se revestem de amplo interesse internacional, embora estejam sob a soberania de um Estado, formam o chamado domínio público internacional. O domínio público internacional é definido por Reseque como aqueles espaços cuja utilização suscita o interesse de mais de um Estado soberano, às vezes de toda a comunidade internacional, ainda quando sujeitos à incidência de determinada soberania. Pelo menos por enquanto, tais áreas são somente o mar, o espaço aéreo, as zonas polares e o espaço extra-atmosférico, bem como os rios internacionais. Todos esses espaços e recursos são importantes para a humanidade por serem necessários, por exemplo, para a preservação do meio ambiente e para a proteção contra desastres naturais, bem como para o bom desenvolvimento das comunicações e dos transportes e, portanto, para a manutenção do fluxo intenso de bens, serviços e pessoas, que é uma das principais características da sociedade internacional da atualidade. Pelo interesse internacional que tais áreas e recursos despertam, o manejo do domínio público internacional exige a cooperação entre os Estados e é, desse modo, objeto de ampla regulamentação dentro do direito internacional e da atenção de vários organismos internacionais. Cabe destacar que o marco legal na matéria é vasto, pelo que, no escopo limitado desta obra, pretendemos apenas apresentar uma mera introdução do tema, visando tão somente a orientar eventuais estudos mais aprofundados no assunto. Por fim, cabe ressaltar que determinadas áreas que pertencem ao território de um ou de mais estados e que parecem muito importantes para boa parcela da humanidade, como a Amazônia, o Saara e a Sibéria, ainda não são consideradas como parte do domínio público internacional, devendo os entes estatais que as ocupam, em todo caso, cuidar de utilizá-las sem prejudicar a terceiros estados. 2. Direito do mar, dos rios e das águas interiores. A navegação marítima. O direito internacional regula o emprego do mar, dos rios e das águas interiores pelas atividades humanas, com vistas a permitir o melhor proveito possível desses espaços, mas sempre à luz da necessidade de manter o respeito à soberania nacional e de observar as inafastáveis exigências do desenvolvimento sustentável. Ainda é muito comum a referência ao direito do mar, inclusive porque, no passado, apenas os espaços marítimos atraíam maior interesse internacional. Em todo caso, não se pode esquecer que as normas internacionais ocupam-se também das águas fronteiriças ou daquelas que banham mais de um estado há muitos anos.
Na atualidade, aliás, com o maior interesse internacional em matéria ambiental, o direito internacional também passou a tutelar espaços localizados inteiramente dentro dos Estados. Atenção, nada impede que, em breve, o direito das gentes se ocupe também dos recursos hídricos subterrâneos, especialmente em vista da possibilidade de que a escassez de água se transforme em problema internacional e da existência de mananciais localizados em mais de um estado como o aquífero Guarani. O principal tratado referente ao mar é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Convenção de Montego Bay, de 1982, Decreto 1530, de 1995. O marco legal concernente ao tema no Brasil consta também da Lei 8.617, de 1993. Dentre os princípios do direito do mar encontramos a contribuição de suas normas para a manutenção da paz e para a promoção da justiça e do progresso de todos os povos do mundo, a importância da cooperação internacional, o respeito à soberania nacional, a facilitação das comunicações internacionais, e o uso pacífico dos espaços marinhos. Além disso, dentro das áreas marítimas sobre as quais exerça sua jurisdição, o Estado terá o direito de agir de forma a garantir a utilização do mar em conformidade com o direito internacional e com suas próprias leis. É também princípio geral do direito do mar a obrigação dos Estados de proteger e preservar o meio marinho e de utilizar de forma equitativa e eficiente seus recursos, nos termos da Convenção de Montego Bay, arts. 116 a 120 e 192 a 222. Tal obrigação deve ser cumprida também à luz do direito internacional do meio ambiente, cuja formação, cabe ressaltar, é mais recente. Dentre os temas que a Convenção de Montego Bay regula, mas que não examinaremos detidamente nesta obra, se incluem a navegação por estreitos, arts. 34 a 45, os estados arquipélagos, arts. 46 a 54, as ilhas, arts. 121, os mares fechados, arts. 122 a 123, o acesso ao mar para estados não costeiros, arts. 124 a 132, os procedimentos que os Estados devem adotar para aplicar as normas de direito do mar, arts. 223 a 235, e a pesquisa científica, arts. 238 a 278. Por fim, a Convenção de Montego Bay criou o Tribunal Internacional do Direito do Mar com sede em Hamburgo, Alemanha, competente para examinar todas as controvérsias e pedidos relativos às normas do tratado em apreço ou de qualquer outro ato internacional que se refira à matéria de direito do mar, arts. 21 e 22 do anexo 6 da Convenção de Montego Bay. O funcionamento do tribunal em apreço é regulado pelo anexo 6 da Convenção de Montego Bay, que também é conhecido como Estatuto do Tribunal Internacional do Direito do Mar. 2,1. Mar territorial. O mar territorial é a zona marítima adjacente ao território do Estado, sobre o qual este exerce sua soberania. Cabe destacar desde logo que a soberania estatal alcança também o espaço aéreo sobrejacente, o leito e o subsolo do mar territorial. Convenção de Montego Bay, art. 2. Todo Estado tem o direito de fixar a largura de seu mar territorial até um limite que não ultrapasse 12 milhas marítimas, medidas a partir de linhas de base determinadas em conformidade com a Convenção de Montego Bay, arts. 3 a 7. O Brasil acompanha o direito internacional nesse âmbito. Com efeito, a Lei 8,61793, art. 1º, determina que o mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa mar do litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil. Atenção, encontra-se, portanto, superada a noção de que o mar territorial brasileiro tem 200 milhas de extensão, como outrora havia sido definido pelo Decreto-Lei 1098, de 1970, que vigorou até a entrada em vigor da Lei 8.617, de 1993, quando o Brasil se conformou à normativa internacional.
Entretanto, a Convenção de Montego Bay fixa limites à soberania estatal dentro do mar territorial, fixando normas como aquelas que determinam que os navios de qualquer estado, costeiro ou sem litoral, gozarão do direito de passagem inocente pelo mar territorial, artigos 17 a 26. A passagem inocente é a navegação pelo mar territorial com o fim de atravessá-lo sem penetrar nas águas interiores, sem fazer escala num ancoradouro ou instalação portuária situada dentro ou fora das águas interiores ou sem dirigir-se para as águas interiores ou delas sair. A passagem deve ser contínua e rápida, e as paradas só são permitidas nas hipóteses do artigo 18 da Convenção de Montego Bay, que incluem parar e fundear para prestar socorro ou por motivo de força maior. A passagem também será inocente quando não for prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Estado costeiro, entendendo-se como prejudiciais atos como ações militares, espionagem, poluição, pesca ou o embarque ou desembarque de qualquer produto, moeda ou pessoa com violação das leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários do Estado costeiro. Nos termos da Convenção de Montego Bay, arts. 21 e 22, o Estado pode regulamentar a passagem inocente em matérias como segurança da navegação e tráfego marítimo, conserva dos recursos vivos do mar, pesca, preservação do meio ambiente, pesquisa científica e prevenção das infrações às respectivas leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração e sanitários. O Estado costeiro não deve impor dificuldades à passagem inocente de navios estrangeiros pelo mar territorial, a não ser em conformidade com a Convenção de Montego Bay, arts. 24 a 26, devendo, em especial, se abster de atos de discriminação contra navios de determinado Estado ou que transportem cargas provenientes de determinado Estado ou a ele destinadas ou, ainda, por conta de determinado Estado. Nesse sentido, não há, portanto, necessidade de autorização da passagem por parte do Estado costeiro. O Brasil reconhece o direito de passagem inocente em seu mar territorial aos navios de todas as nacionalidades que ficam sujeitos às normas brasileiras pertinentes. Nos termos da Convenção de Montego Bay, art. 27, o Estado costeiro não exercerá sua jurisdição penal a bordo de navio estrangeiro que passe por seu mar territorial com o fim de deter qualquer pessoa ou de realizar qualquer investigação com relação a uma infração criminal cometida a bordo dessa embarcação durante a sua passagem, salvo nos seguintes casos: se o ato tiver consequências para o Estado costeiro. Se o ilícito puder perturbar a paz do Estado ou a ordem no mar territorial. Se a assistência das autoridades locais tiver sido solicitada pelo capitão do navio ou pelo representante diplomático ou consular do Estado de bandeira. Ou se essas medidas forem necessárias para a repressão do tráfico ilícito de entorpecentes. Em todo caso, o Código Penal brasileiro, art. 5º, determina que se aplique a lei brasileira ao crime praticado a bordo de embarcações estrangeiras de propriedade privada que se encontrem em território nacional, em porto ou mar territorial do Brasil. Ademais, o Estado costeiro poderá tomar as medidas previstas em seu direito interno a fim de proceder ao apresamento e a investigações a bordo de navio estrangeiro que passe por seu mar territorial procedente de águas interiores. Atenção, em suma, não deve prevalecer a crença de que, dentro do mar territorial de um Estado, sempre se aplicam suas leis e se exerce sua jurisdição. O Estado costeiro não deve parar nem desviar de rota um navio estrangeiro que passe pelo mar territorial, a fim de exercer sua jurisdição civil em relação a uma pessoa que se encontre a bordo, nem pode, em relação a essa embarcação, tomar medidas executórias ou cautelares, a não ser por força de obrigações assumidas pelo navio ou de responsabilidades em que o mesmo haja incorrido durante a navegação ou devido a esta quando da sua passagem pelas águas do Estado costeiro. A norma, porém, não se aplica ao navio estrangeiro que se detenha no mar territorial ou por ele passe procedente das águas interiores.
Já os navios de guerra e outros navios de Estado utilizados para fins não comerciais gozarão de imunidade de jurisdição, mas sua saída do mar territorial poderá ser exigida pelo Estado costeiro caso não cumpram as leis e regulamentos pertinentes relativos à passagem pelo mar territorial, sendo também responsáveis pelos danos eventualmente causados. No alto mar, tais navios gozam de completa imunidade de jurisdição relativamente a qualquer outro estado que não seja o de sua bandeira. 2,2. Zona contígua. A zona contígua é a área adjacente ao mar territorial, dentro da qual o Estado pode tomar as medidas de fiscalização necessárias para evitar as infrações às leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração e sanitários no seu território ou no seu mar territorial e para reprimir as infrações às leis e regulamentos no seu território ou no seu mar territorial em geral. Terá a extensão máxima de 24 milhas marítimas contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial. A zona contígua brasileira compreende uma faixa que se estende de 12 a 24 milhas marítimas contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial. Lei 8.617, art. 4. 2,3. Plataforma continental e fundos marinhos. A plataforma continental compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do mar territorial do Estado, em toda a extensão do prolongamento natural de seu território terrestre, até o bordo exterior da margem continental ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial. Nos casos em que a borda exterior da margem continental não atinja essa distância, Convenção de Montego Bay, art. 76, e Lei 8.617, de 1993, art. 11. A regulamentação referente à plataforma continental é complexa e consta da Convenção de Montego Bay, art. 76 a 85, e da Lei 8.617, de 1993, arts. 11 a 14. Na plataforma continental, o Estado costeiro exerce direitos de soberania para efeitos de exploração e aproveitamento de seus recursos naturais. Tais direitos são exclusivos pelo que, se o Estado costeiro não explora a plataforma continental ou não aproveita os recursos naturais nela encontrados, ninguém pode fazê-lo sem seu consentimento explícito. Os direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental são independentes de sua ocupação, real ou fictícia, ou de qualquer declaração expressa. São recursos naturais suscetíveis de exploração na plataforma continental os recursos minerais e outros recursos não vivos do leito do mar e do subsolo, bem como os organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias que compreendem aquelas que, no período de captura, estão imóveis no leito do mar ou no seu subsolo ou só podem se mover em constante contato físico com esse leito ou subsolo. O Estado poderá solicitar a extensão de sua plataforma continental para além de 200 milhas, pleito que deverá ser submetido à Comissão de Limites da Plataforma Continental que deliberará a respeito por meio de recomendações. Os limites estabelecidos com base nessas recomendações serão definitivos e obrigatórios. A plataforma continental brasileira estende-se por 200 milhas, Lei 8.617, art. 6. Os fundos marinhos compreendem as áreas subaquáticas, o leito e o subsolo das águas internacionais que não pertencem, portanto, a nenhum Estado. São patrimônio comum da humanidade, e sua exploração deve ser feita em benefício dos povos do mundo em geral, independentemente de sua localização geográfica. Na Convenção de Montego Bay, os fundos marinhos são chamados de área e têm sua proteção regulada pelos artigos 133 a 155. Para administrar a área, a Convenção de Montego Bay criou a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e um órgão de solução de controvérsias, a Câmara de Controvérsias dos Fundos Marinhos do Tribunal Internacional do Direito do Mar. 2,4. Zona Econômica Exclusiva.
A Zona Econômica Exclusiva é uma área adjacente ao mar territorial e situada além deste, sujeita ao regime jurídico específico estabelecido pela Convenção de Montego Bay, arts. 55 a 75. Deve ter extensão máxima de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais é medida a largura do mar territorial. No Brasil, a Zona Econômica Exclusiva compreende uma faixa que se estende das 12 às 200 milhas marítimas contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial. Lei 8.617, art. 6. Na Zona Econômica Exclusiva, o Estado tem direitos de soberania para fins de exploração, aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais das águas sobrejacentes ao leito do mar e de seu subsolo e no que se refere a outras atividades que tenham fins econômicos. A jurisdição estatal abrange também a pesquisa científica marinha e a proteção e preservação do meio ambiente e das espécies que ali habitem ou passem a maior parte de seu ciclo vital, bem como a construção, operação e uso de todos os tipos de ilhas artificiais, instalações e estruturas. Não abrange, porém, o direito de aplicar as suas leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração, sanitários e de segurança, salvo no tocante às ilhas artificiais, instalações e estruturas nessa zona. Convenção de Montego Bay, art. 60. Por outro lado, todos os demais estados, inclusive aqueles sem litoral, gozam, na Zona Econômica Exclusiva, das liberdades de navegação e sobrevoo e de colocação de cabos e dutos submarinos, bem como de outros usos do mar internacionalmente lícitos. A teor da Lei 8.617, art. 6 a 10, a investigação científica marinha na Zona Econômica Exclusiva só poderá ser conduzida por outros estados com o consentimento prévio do governo brasileiro, nos termos da legislação em vigor que regula a matéria. Ademais, a realização por outros estados, na Zona Econômica Exclusiva, de exercícios ou manobras militares, em particular as que impliquem o uso de armas ou explosivos, somente poderá ocorrer com o consentimento do governo brasileiro. Os artigos 69 a 72 da Convenção de Montego Bay regulam ainda a possibilidade de que estados sem litoral ou geograficamente desfavorecidos tenham o direito a participar, numa base equitativa, no aproveitamento de uma parte apropriada dos excedentes dos recursos vivos das zonas econômicas exclusivas dos estados costeiros da mesma sub-região ou região, nos termos dos acordos a serem estabelecidos entre os entes estatais interessados. Entendem-se como estados geograficamente desfavorecidos, aqueles que não possam reivindicar zonas econômicas exclusivas próprias ou cuja situação geográfica os torne dependentes do aproveitamento dos recursos vivos das zonas econômicas exclusivas de outros estados da região. 2,5. Alto mar. O alto mar compreende todas as áreas marítimas não incluídas na Zona Econômica Exclusiva, no mar territorial ou nas águas interiores de um estado, nem nas águas arquipelagicas de um estado arquipélago. Ou seja, é a parte do mar sobre a qual não incide o poder soberano qualquer estado. Aliás, a Convenção de Montego Bay, que regula a situação dessa área, arts. 86 a 115, determina que nenhum Estado pode legitimamente pretender submeter qualquer parte do alto mar à sua soberania. O alto mar está aberto a todos os estados costeiros ou não. Tal abertura implica as seguintes liberdades, a serem sempre exercidas com fins pacíficos: navegação, sobrevoo, colocação de cabos e dutos submarinos, instalação de ilhas artificiais e outras estruturas permitidas pelo direito internacional, pesca e pesquisa científica. No alto mar todos os estados têm o direito de fazer navegar embarcações que arvorem a sua bandeira, bem como o de colocar cabos e dutos submarinos em seu leito. Os estados contam também com o direito de pesca, art. 116 a 120, cujo exercício deve obedecer a certas condições que incluem a preservação dos recursos vivos do alto mar e a cooperação com outros estados na conservação e gestão dos recursos vivos.
Ainda que não exerçam soberania sobre o alto mar, os Estados têm alguns deveres em seu âmbito, dentre os quais prestar assistência, art. 98, impedir e punir o transporte de escravos, art. 99, combater a pirataria, art. 107, e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, art. 108. Ao direito internacional da navegação marítima aplicam-se as normas que apresentamos nos pontos anteriores desta obra sobre navegação no mar territorial, na zona contígua, na zona econômica exclusiva e no alto mar, bem como regras adicionais que veremos a seguir. Os navios devem possuir uma nacionalidade que é a do Estado cuja bandeira estejam autorizados a arvorar, nos termos das leis desse ente estatal. Cabe destacar que deve existir um vínculo substancial entre o Estado e o navio. Por fim, todo o Estado deve estabelecer os requisitos necessários para a atribuição da sua nacionalidade a navios, para o registro de navios no seu território e para o direito de arvorar a sua bandeira, devendo, ainda, fornecer aos navios a que tenha concedido o direito de arvorar a sua bandeira os documentos pertinentes. Convenção de Montego Bay, art. 91. Os navios devem navegar sob a bandeira de um só Estado e, salvo em casos excepcionais previstos expressamente em tratados ou na Convenção de Montego Bay, devem submeter-se, no alto mar, à jurisdição exclusiva desse Estado, o que impõe para o Estado de bandeira da embarcação os deveres estatuídos pelo artigo 94 da Convenção de Montego Bay. É nesse sentido, por exemplo, que o Código Penal determina que se aplique a lei brasileira ao crime praticado a bordo de embarcações de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada no alto mar, art. 5º, parágrafo 1º. Ficam também sujeitos à lei brasileira os crimes praticados em embarcações brasileiras privadas no exterior que ali não sejam julgados. Código Penal, art. 7. O navio não pode mudar de bandeira durante uma viagem ou em porto de escala, a não ser no caso de transferência efetiva da propriedade ou de mudança de registro, e uma embarcação que navegue sob a bandeira de mais de um Estado não pode reivindicar qualquer dessas nacionalidades perante um terceiro Estado, podendo, ainda, ser considerada sem nacionalidade. De acordo com o artigo 93 da Convenção de Montego Bay, os navios que estejam ao serviço oficial das Nações Unidas, das agências especializadas das Nações Unidas e da Agência Internacional de Energia Atômica podem arvorar a bandeira da ONU. A passagem inocente está regulada na seção 3, arts 17 a 32 da Convenção de Montego Bay, destacando-se, entre os artigos 27 e 28, as regras quanto ao exercício da jurisdição penal e civil em navios estrangeiros durante sua passagem pelo mar territorial de outros estados. A navegação no alto mar é livre, desde que com fins pacíficos. A Convenção de Montego Bay, art. 111, regula ainda o chamado direito de perseguição, que consiste no direito de as autoridades do Estado costeiro empreenderem a perseguição e captura de um navio estrangeiro que possa ter infringido suas leis e regulamentos. A perseguição deve iniciar-se enquanto a embarcação estrangeira ainda estiver em águas que estejam sob alguma forma de jurisdição do Estado e só pode continuar fora dessa área se não tiver sido interrompida. O direito de perseguição só pode ser exercido por navio ou aeronave militar ou a serviço de um governo e cessa no momento em que o navio perseguido entre no mar territorial de seu próprio Estado ou de um terceiro Estado. O emprego da força é possível, desde que tenham sido previamente esgotados outros recursos para parar a embarcação e que não se ponha em risco a segurança e a vida da tripulação. 2,7 Rios internacionais. Os rios internacionais são aqueles que banham mais de um estado. Os rios internacionais classificam-se em dois tipos, sucessivos e contíguos. Os rios sucessivos passam consecutivamente por um estado e depois por outro ou outros. Os rios contíguos, também conhecidos como limítrofes ou fronteiriços, separam os territórios dos estados. Há rios que, dependendo de por onde passam, podem reunir as duas características, sendo sucessivos em partes de sua extensão e contíguos em outras.
Ainda não existe um tratado geral sobre os rios internacionais, ficando a regulamentação da matéria a cargo dos estados que compartilhem cursos d'água. É nesse sentido que Rezec afirma que o regime jurídico dos rios internacionais forma um direito casuístico. Dentre os acordos internacionais quanto ao tema que envolvem o Brasil, destacamos o Tratado da Bacia do Prata, de 1969, Decreto 67.084, de 1970, e o Tratado de Cooperação Amazônica, de 1978, Decreto 85.050, de 1980. 2,8 Águas interiores. A definição da noção de águas interiores é objeto de certa divergência na doutrina. Bregalda, por exemplo, afirma que as águas verdadeiramente interiores são os lagos, rios e mares localizados dentro do território dos estados. Para o direito do mar, porém, águas interiores são aquelas que estão situadas no interior da linha de base do mar territorial. Convenção de Montego Bay, art. 8º, como as baías, portos, reentrâncias, fiordes, etc. A regulamentação relativa às águas interiores como rios e lagos compartilhadas por mais de um estado, varia segundo os interesses dos entes estatais envolvidos. No tocante às águas interiores marítimas, não há direito de passagem inocente, salvo quando o mar territorial passar a incluir como águas interiores, aquelas que anteriormente não eram consideradas como tais, em razão de novo traçado de uma linha de base reta. Há, porém, o direito de ingresso de embarcações estrangeiras nos portos, desde que autorizado pelas autoridades competentes e nos termos das normas cabíveis. Por fim, cabe destacar que mananciais como rios e lagos interiores pertencentes a um só estado também podem apresentar interesse para o direito internacional, visto que, ainda que não sejam relevantes à luz da regulamentação referente ao domínio público internacional, podem ser objeto, por exemplo, do direito internacional do meio ambiente em vista da possibilidade de seu uso causar danos ambientais em outros estados ou em espaços internacionais. 3. Zonas polares. As zonas polares do mundo são o Ártico e a Antártida. O Ártico é um grande oceano coberto de gelo permanente em sua maior parte, e não há regulamentação específica para essa região. Nesse sentido, referem-se ao Ártico as normas internacionais pertinentes à navegação aérea, à navegação marítima, à exploração dos recursos marítimos e à proteção do meio ambiente, por exemplo. A Antártida, por sua vez, é um continente coberto de gelo que vem recebendo atenção mais específica do direito internacional, como prova o Tratado da Antártida, ou Tratado Antártico, de 1959, Decreto 75.963, de 1975, que se orienta por dois princípios: o reconhecimento de que é do interesse de toda a humanidade que a Antártida seja utilizada exclusivamente para fins pacíficos para sempre e que não se converta em cenário ou objeto de discórdias internacionais, e a importância das pesquisas científicas na região para o progresso da humanidade. Nesse sentido, o Tratado da Antártida determina que o continente seja utilizado apenas para fins pacíficos, proibindo quaisquer medidas de natureza bélica, como o estabelecimento de bases militares, manobras e experiências com armamentos de qualquer tipo. Entretanto, o tratado permite o emprego de pessoal e de equipamento militar na Antártida, desde que para fins pacíficos ou de pesquisa científica. As pesquisas científicas na Antártida são permitidas e devem ser livres, para o que poderão cooperar os estados. A propósito, qualquer atividade humana na Antártida deverá velar pela preservação dos recursos naturais vivos. Em prol da proteção do continente antártico, são proibidas explosões nucleares e o lançamento de lixo ou de resíduos radioativos na região. Vários estados mantinham, e ainda mantêm, reivindicações territoriais relativas a áreas na Antártida. A respeito, o artigo 4 do Tratado Antártico reza que nenhuma de suas disposições implica que os estados que sejam partes do Tratado da Antártida renunciam a pretensões previamente invocadas de soberania territorial naquele continente, nem tampouco qualquer prejulgamento de pretensões alheias semelhantes.
Por outro lado, enquanto vigorar o Tratado Antártico, nenhum ato ou atividade que tenha lugar na região constituirá base para programar, apoiar ou contestar qualquer reivindicação de soberania territorial na Antártida ou para ali criar direitos de soberania. Ademais, enquanto o Tratado Antártico estiver em vigor, nenhuma nova reivindicação, ou ampliação de reivindicação existente, relativa a pretensões de soberania territorial na Antártida poderá ser apresentada. Outros tratados referentes à Antártida e dos quais o Brasil faz parte são: a Convenção para a Conservação das Focas Antárticas, de 1972, Decreto 66, de 1991, a Convenção sobre a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos, Convenção de Canberra, Decreto 93/1935, de 1987, e o Protocolo ao Tratado da Antártida sobre Proteção ao Meio Ambiente, de 1991, Protocolo de Madrid, Decreto 2742, de 1998.